Eu preciso te falar isso. Roupa de shopping não é alfaiataria. Essa frase é quase uma armadilha. E já pode ter gente aí tentando me xingar nos comentários. Porque quase todo mundo confunde uma costura reta, um tecido plano com alfaiataria. E não, definitivamente não são a mesma coisa. E eu já vou te dizer, esse vídeo não tem o objetivo de ser uma crítica ao fast fashion, mas é sim uma crítica de que tudo que envolve um blazer com ombreira vira um sinônimo de sofisticação instantânea, quase como miojo. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração e visagismo. E aqui eu ensino a transformar o seu estilo em marca pessoal. Outro dia, uma seguidora lá na rede vizinha, você não sabe, eu tenho um perfil muito ativo por lá, vou deixar aqui para que você veja. Se quiser me seguir lá, seja muito bem-vinda. Mas lá na rede vizinha, ela me mandou no direct dizendo que tinha comprado uma peça de alfaiataria excelente numa promoção lá do shopping. Na hora, eu pensei, caramba, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso, porque são duas coisas, aliás, são três coisas que não cabem na mesma frase: promoção, shopping e alfaiataria. Antes que isso aqui, essa conversa soe como elitismo ou como preciosismo, deixa eu te contar por que essa conversa que a gente vai ter hoje aqui importa. Principalmente se você quer transformar também o seu estilo em marca pessoal, que comunica autoridade, presença e estratégia. Inclusive, se você está em busca de entender como valorizar a sua imagem e, de quebra, economizar por comprar roupas estratégicas o resto da sua vida, eu tenho uma consultoria completa que acontece à distância, com análise detalhada de estilo, de formato de corpo. Faço também, junto dessa consultoria, análise de coloração também à distância. Tudo isso de acordo com o seu objetivo de imagem. E esse pacote todo faz com que você tenha uma consciência maior do que a sua imagem comunica, e você passa a trabalhar isso de maneira muito mais estratégica, muito mais intencional, e sim faz compras muito mais assertivas, sem gastar rios de dinheiro, com aquela brusinha, sabe, da promoção, que você põe ali no armário e esquece dela com etiqueta e tudo, porque não faz sentido nenhum para você depois. O link de contato para você falar comigo, para a gente marcar uma chamada, eu te apresentar essa consultoria e os outros produtos que eu ofereço também, tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar que você fala diretamente comigo. Mas agora vamos voltar para esse assunto, vamos mergulhar nele, porque realmente pouquíssima gente entende sobre o que eu vou falar aqui hoje. Primeira coisa, alfaiataria não é um tipo de tecido e também não é um corte reto. Também não tá ligado ao fato da roupa ter ombreira. E também não é porque a peça tem um vinco ou porque é um tecido plano que você tá comprando alfaiataria de verdade. A alfaiataria é técnica, é arte e também é tradição. Na origem, a alfaiataria nasce do exercício do alfaiate, que é aquela pessoa responsável por fazer roupas sob medida. Historicamente falando, um dos primeiros ofícios a trabalhar o modo de se vestir como extensão da estrutura corporal e simbólica de alguém. A figura do alfaiate, lá pelos séculos 13, 14, era de um artesão que criava, peça por peça, as roupas dos homens de poder. Reis, senhores feudais, comerciantes, enfim, ricos. E o detalhe, nada era feito em escala, em série. Cada peça era pensada para aquele corpo, para aquela estratégia de comunicação, para aquele cargo, para aquele status. Você já parou para pensar, por exemplo, como que o paletó, o blazer, acabou se tornando um objeto, um símbolo de poder? Você pensou, por exemplo, que o comprimento desse blazer, o recorte nas costas, o posicionamento milimétrico dos botões, o colarinho muito mais rígido do que o comum, tudo isso tem um propósito, tem um significado, e é por isso que a alfaiataria de verdade, não aquela que entra em promoção no shopping, é mais cara. E não é porque o produto do alfaiate quer parecer algo inacessível, não é nada disso. Mas porque para produzir uma peça de alfaiataria nos termos clássicos, do que realmente ela se refere, exige dedicação, tempo, esmerismo, muito conhecimento por parte do profissional e os melhores materiais. Ou seja, vão entrar nisso, além da técnica do alfaiate, tecidos com os melhores caimentos adequados para cada peça
e peças adequadas para cada tipo de ocasião. Acabamentos que jamais vão aparecer. Não vai ter uma costurinha torta, um fiozinho puxado. E que por mais que sejam detalhes que não apareçam a olho nu, fazem completa diferença no resultado final daquela peça. Sem contar o tempo que precisa, né? Não é algo que se faz rápido também, porque exige provas. Quem vai no alfaiate, embora seja super raro hoje em dia, existem sim alfaiates e costureiras que fazem roupas sob encomenda, sob medida. E a gente sabe que a gente precisa ir vestir, e não é uma vez só, e experimenta um modelo, e faz ajuste, e põe alguma coisa, troca uma costura de lugar, enfim. É um tempo que se investe. É realmente tudo baseado em ajuste fino. Tudo pensado para que aquela roupa funcione como uma extensão da presença da pessoa, da autoridade que ela quer transmitir, ou enfim, dos objetivos de imagem que ela traz. E aqui que está o ponto. A gente não encontra isso por padrão nas lojas de departamento. E tá tudo bem, porque essa não é a função delas. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada com relação a essas roupas feitas sob medida, né? Eu nasci no interior, eu sou do interior de Goiás, da cidade de Pirenópolis. E lá, se hoje em dia é uma cidade pequena, na época em que eu nasci, nos anos 90, era uma cidade bem interiorana. Lá, hoje em dia, é muito movimentado por turismo, tem muitas cachoeiras, tem muitas atrações naturais e é muito visitado. Então, a gente tem um comércio ali um pouco mais aquecido. Mas, quando eu era criança, adolescente, não era essa a realidade. A gente tinha as lojas locais, mas não tinha uma grande variedade de opções. E sem contar que era muito mais caro comprar nessas lojas de lá. Então a gente tinha basicamente a opção de fazer compras em cidades vizinhas um pouco maiores, o que não era muito a minha realidade, porque minha família tinha um poder aquisitivo muito mais baixo na época. E sobrava pra gente, pra quando a gente queria se vestir melhor, fazer roupas na costureira. E eu odiava isso. O meu sonho de princesa naquela época ali, vamos supor ali entre os 8 até os 14 anos, era poder ir ao shopping, ali numa Renner da vida, e comprar uma calça jeans pronta, ou de repente uma camiseta, uma blusinha que já tivesse ali esperando que eu vestisse. E olha só, a falta de consciência, né? A minha vida inteira eu tive vestidos feitos sob medida, eu tive conjuntos feitos só para mim, exclusivos, e não sabia que isso era o que eu gostaria de fazer hoje em dia. E por causa que eu moro numa cidade grande, eu moro em Goiânia, hoje na capital de Goiás, o que existe é o contrário, né? Eu tenho ali muito acesso a shopping, claro, eu tenho acesso hoje em dia com a internet a roupas de padrão diferenciado de costura, de lojas de muita qualidade, mas o que é escasso para mim hoje é realmente alguém que faça roupas sob medidas para mim. Ou seja, a gente nunca tá satisfeito. Mas vamos voltar ao que a gente estava falando, que a gente parou no ponto do papel das fast fashion. Aliás, se você tá curtindo esse papo, já me dá o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante para mim, para que o YouTube saiba que esse canal é relevante, que a gente tem um debate aqui interessante, que você gosta desse vídeo, e ele automaticamente vai me ajudar a crescer, porque ele vai distribuir esse vídeo para outras pessoas que também possam gostar desse assunto. E se inscreve no canal. A questão das fast fashions, elas têm sim um papel histórico, social super importante no cenário da moda, mas também num cenário social, porque a partir do momento em que elas entraram nesse cenário, né, que elas foram para os shoppings, que as pessoas tiveram muito mais acesso a elas passaram a democratizar o direito de se vestir bem. Foi só a partir dessas lojas de rede, né, em que as pessoas encontram a mesma em várias cidades, e as pessoas também puderam ter um pouco mais de acesso à tendência, a experimentar estilos, a ter acesso a peças que seriam realmente coisas de revista de moda para elas. E também a ter muito mais opções no armário, porque não precisavam investir grandes quantidades numa peça só, que era o que acontecia comigo lá na infância, na adolescência, em que eu tinha poucas roupas, porque a roupa era cara para se fazer, sob medida, mas muito mais cara para comprar numa loja
da minha cidade, por exemplo. E essa questão sobre tendência, a gente já conversou aqui no outro vídeo, vou deixar linkado aqui. Se você clicar aqui em algum lugar da tela vai aparecer. Eu sou completamente contra tendências. Eu acho que tendências são feitas simplesmente para você investir o seu dinheiro, estimular o consumo e ao mesmo tempo te deixa perdida. Não, enfim, não é um recurso que eu defendo da moda. Mas as pessoas terem a opção de ter acesso a isso é muito importante. Antes, se você não tinha dinheiro, você simplesmente não tinha acesso à moda. Era isso. E aí, com a chegada das grandes redes, isso mudou completamente e vem mudando cada vez mais com o advento da internet, né, com as lojas chinesas da vida, com a Shopee, com o Mercado Livre. Tem sido cada vez mais democratizado esse acesso ao se vestir bem, a ter opções de roupas acessíveis, com qualidade discutível, sim, mas ainda assim as pessoas têm mais acesso ao se vestir. Mas com esse acesso também facilitado, vem um custo. O tempo de produção dessa roupa encurtou muito. Os tecidos acabaram ficando cada vez mais baratos, não porque não existem tecidos bons, mas porque, para que ajuste esse tempo de produção, a necessidade de ter peças cada vez mais acessíveis, mais baratas, reduz-se também a qualidade desse tecido. Ao mesmo tempo que as pessoas estão ávidas por consumir, elas não podem ter uma peça ali que vão durar 10, 15 anos. Ser minoria no armário delas, porque senão o mercado vai ruir. Junto com isso, a modelagem ficou muito padronizada. Hoje em dia, por exemplo, obviamente as minhas clientes continuam comprando roupas prontas. É raro, é escassa essa mão de obra do alfaiate, da costureira, mas o que eu aconselho para elas é sempre investir, por exemplo, em peças específicas de um pouco mais de qualidade e para que elas possam ter realmente a possibilidade de ajustar essas peças para o corpo delas. Porque se você pode perceber, é muito comum, por exemplo, a gente ir numa loja e aí ter um número lá que serve pra gente, e isso acontece muito na realidade da mulher brasileira, que serve na coxa, mas fica enorme na cintura. Ter essa consciência de que a roupa é feita em grande escala para todo mundo ajuda muito a gente entender como esse processo é feito e como não dá para chamar essa roupa de alfaiataria, por mais que ela seja vendida como tal. E como a gente já viu até agora, é aí que mora o erro da comparação. A peça da Zara, da Renner, da C&A pode sim ser linda, inclusive eles estão melhorando muito essa linha. Inclusive a gente tem percebido que, por causa da concorrência, essas lojas mais famosas, elas têm trazido linhas com um pouco mais de qualidade, às vezes feitas até em collabs, com estilistas, com marcas de renome, para melhorar essa imagem, né, para poder ter força de concorrência. Mas mesmo assim, são roupas que são feitas em larguíssima escala. São roupas realmente que podem funcionar muito bem no seu look. Podem, inclusive, parecer mais elegantes, se esse for o seu objetivo de imagem. Eu também já fiz um outro vídeo sobre esse tema, vou deixar aqui em algum lugar para você clicar, sobre essa polêmica de ser ou não ser elegante, porque isso é uma grande babaquice. Mas, no final das contas, não é alfaiataria. Inclusive, o blazer lá, que a minha cliente comprou no início, né, que era a peça da alfaiataria que ela tinha comprado em promoção, pode realmente ter cara de alfaiataria. Mas se o forro fica torto na primeira lavagem, se a costura interna é frágil, é torta, é visível, se o botão tá ali meio xoxo, sabe? Penduradinho, não tem um ajuste perfeito nos seus ombros, parece que não te abraça. Ele não é feito para durar. Ele só foi feito para ser vendido. Claro, vai cumprir uma função no seu armário e você vai ter essa peça por um tempo. Mas não foi feito para ser atemporal, para ser permanente. E aí vem uma pergunta que eu vou deixar aqui para você. Que tipo de imagem que você está tentando construir para si? Por exemplo, se você está entrando numa fase nova profissional, se está querendo se destacar no seu ambiente de trabalho, está cansada de parecer amadora, ser confundida com estagiária por ter uma cara muito novinha, talvez esse seja o momento de você começar a rever o que as suas roupas estão dizendo sobre você. De forma geral, a alfaiataria verdadeira, feita por um alfaiate, ela comunica precisão, clareza, postura, seriedade e estabilidade, porque na maior parte das vezes
traz linhas retas, traz estrutura de tecido, traz uma imagem alinhada. E é por isso que ela ainda é usada pelas figuras de poder. Mas a verdade é que essa não é uma realidade para todo mundo e você não precisa necessariamente ter um blazer feito sob medida para transmitir credibilidade. O que você precisa saber no dia a dia é onde investir, onde vale ajustar e o que cada peça que você escolhe está transmitindo. E se você quiser ajuda profissional para entender isso de uma forma muito mais estratégica, sem achismo, sem modismo, sem julgamento, eu posso te guiar nesse caminho. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de WhatsApp, é um contato direto comigo. É só você clicar, me chamar lá que a gente vai conversar. Eu vou te apresentar as possibilidades de consultoria que eu trago e a gente vai agendar a sua transformação, o seu ponto de virada. Mas sobre isso que a gente conversou aqui até agora, me conta aqui nos comentários. Qual foi a última peça que você comprou achando que fosse durar por anos e que acabou desandando no segundo uso? Ou aquela peça que você veste e cai como uma luva? Tem aí dentro do seu armário? Vamos trocar essa experiência nos comentários. E claro, me conta aqui se você já sabia que as peças que a gente compra hoje no shopping, nas lojas de rua, não podem ser chamadas de alfaiataria. Agora, se esse vídeo fez sentido pra você, já curte aqui, se inscreve no canal e também já manda esse vídeo pra aquela sua amiga que acha que qualquer blazer é alfaiataria, tadinha. Ela também precisa se informar um pouquinho mais sobre esse assunto pra poder fazer valer o dinheiro dela. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!